Sabe, o que um filósofo lá da Grécia Antiga pode ter a ver com um dos CEOs mais disruptivos aqui do Brasil? Pois é, nessa análise, a gente vai mergulhar de cabeça na mentalidade de Tales Gomes, e não só como um fundador de sucesso não, mas como um pensador que usa uma filosofia de milênios para construir negócios, para liderar equipes e até para interpretar a sociedade em que a gente vive. Olha essa frase. Uma nova aristocracia empresarial brasileira. É forte, né? Chega a ser provocadora. E é exatamente essa frase que é a chave para a gente entender todo o raciocínio dele. Mas tá, o que isso quer dizer na prática? Para responder isso, a gente precisa ir a fundo na estrutura da visão de mundo que ele propõe. Então, qual que vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, a gente começa na raiz de tudo, a filosofia de crescimento dele. Depois, a gente vai ver como essa ideia se transforma na hora de montar times. Aí vamos analisar quem é o inimigo que ele aponta no sistema e, por último, como essa batalha de ideias vai parar na arena pública. Vamos lá. Primeiro ponto. Para entender o Tales Gomes, a gente tem que sacar que, para ele, negócios e a vida, na verdade, não é um passeio no parque, não. É um campo de batalha. Só que essa guerra não é contra os concorrentes. É uma guerra interna, entre duas mentalidades completamente opostas. Um conceito que ele vai buscar lá na filosofia de Platão. De um lado desse campo de batalha está o que ele chama de aristocrata. E não, calma, não tem nada a ver com título de nobreza. É um jeito de pensar, de ser. E do outro lado, o completo oposto, está o oligarca. Aqui a bússola aponta para o ganho rápido, para o vício, para o interesse próprio. O dinheiro deixa de ser uma ferramenta e vira um deus, o fim de tudo. E segundo essa filosofia, esse é um caminho que sempre leva à covardia porque troca o crescimento de verdade, o de longo prazo, pelo prazer do agora. Então, colocando lado a lado, o negócio fica bem claro, né? De um lado, visão de longo prazo, virtude e coragem. Do outro, ganho imediato, vício e covardia. O dinheiro como ferramenta contra o dinheiro como um deus. Essa escolha, essa dicotomia, é a base para absolutamente tudo que vem depois. Beleza, mas como é que essa filosofia grega antiga vira uma empresa de tecnologia de sucesso no século XXI? A resposta, segundo Gomes, está nas pessoas. É exatamente aqui que a teoria vira prática, na hora de montar equipes de elite. A qualidade da resolução do problema é potência da qualidade das pessoas. A lógica por trás disso é brutalmente simples. Pensa bem, uma empresa é o quê? Um grupo de pessoas resolvendo problemas, certo? Logo, a qualidade da solução vai ser um reflexo direto da qualidade do time. Pessoas melhores, soluções melhores. Simples assim. E olha, isso não é só um discurso bonito, não. Esse número aí na tela, 74%, é apresentado como a prova real disso. É a fatia do crescimento que vem de forma orgânica, de indicação de cliente. É a prova de que um time de alta qualidade acaba criando um motor de crescimento que se alimenta sozinho. Clientes felizes com as soluções viram os melhores vendedores, naturalmente. E para essa filosofia virar rotina, existe um método tático, um ciclo que se repete toda a semana. As reuniões individuais têm 4 passos. Primeiro, revisar os planos da semana que passou, ver o que deu certo, o que não deu. Segundo, desenvolver as pessoas, discutir um livro, um vídeo, algum tópico importante. Terceiro, pedir feedback, de forma direta, para construir confiança. E quarto, alinhar as novas metas da semana. É um ciclo que nunca para de girar, sempre focado em crescimento. Certo. Agora a gente vai sair um pouco de dentro da empresa para olhar o cenário maior. Porque a filosofia do Gomes não fica só entre 4 paredes. Ela se estende para a visão dele sobre o ambiente de negócios no Brasil, um lugar onde ele identifica um inimigo muito maior e, bom, mais sistêmico. Ele defende a ideia de que, além dos desafios normais de qualquer negócio, existe uma força externa que, na visão dele, enfraquece o empreendedor brasileiro o tempo todo, criando barreiras constantes para quem quer crescer. E a identificação desse adversário leva a uma conclusão bem direta, bem contundente. No ponto de vista dele, o Estado não é um parceiro para o empreendedor, mas sim o principal problema que precisa ser superado por quem quer gerar valor de verdade no país. E com isso, a gente chega no ponto em que essa filosofia toda transborda do mundo dos negócios e cai bem no meio do debate social. É aqui que ele aplica aquele mesmo princípio de lutar contra a divisão, tomando uma posição bem firme contra o que ele define como extremismo. O estopim, segundo o relato do próprio Gomes, foi o que ele descreve como o assassinato do comentarista norte-americano Charlie Kirk. Ele conta que se viu naquela situação e esse sentimento o levou a gravar um vídeo, um manifesto, declarando basta. A partir daí, a coisa virou uma ação concreta, o lançamento de um site para que as pessoas pudessem denunciar o que considerassem extremismo e ameaças.
O argumento central por trás disso é que a discordância de ideias está sendo usada como arma. Na visão dele, rótulos são usados para desumanizar quem pensa diferente, e esse é um processo perigoso, que abre portas para justificar agressões, sejam verbais ou até físicas. O objetivo declarado do movimento, portanto, seria tentar restaurar o diálogo e tirar o poder de fogo das palavras. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A gente viu como uma filosofia de 2000 anos atrás pode servir de base para construir negócios e para moldar uma visão de mundo hoje. A pergunta que fica no ar é, no fim das contas, qual mentalidade é que está no comando? A do valor de longo prazo ou a do ganho imediato? É uma questão que fica aberta.